a gente vai fazer uns repasses, o que está acontecendo, a reunião que a gente foi ontem, quem não viu meu post ontem no grupo do CSC, a gente vai explicar mais ou menos o que foi dito lá e o que tem sido dito para a gente. Depois a gente vai abrir o espaço para o debate, as pessoas vão ter que se inscrever e 1 minuto e meio para falar, porque tem muita gente. Tá? A gente deixa mais tempo. Se tiver menos gente, que a gente deixa mais tempo. Então, primeira coisa, eu acho que todo mundo está sabendo que semana passada as internações no HU foram suspensas. Isso foi justificado como causa como um fim, uma consequência final da falta de insumos que estava acontecendo no HU. Para quem não vive diariamente lá dentro do HU, a gente está vivendo uma falta absurda de muitas coisas, tipo gasometria, o que sempre já faltou, tipo sabão, água, papel, essas faltas de estrutura do básico, mas agora está faltando muitas coisas em relação a exames laboratoriais básicos. Semana passada faltou fralda, pararam de lavar as roupas de cama dos pacientes, teve um dia que faltou água, o paciente ficou sem água para beber. Então a gente está vendo uma falta muito grande de insumos básicos do HU. Essa foi a justificativa para o fechamento, para a suspensão das internações, que é uma justificativa até lógica. Se a gente não tem condições de tratar as pessoas internadas estão sofrendo mais do que elas estariam não estando internadas, vamos suspender as internações. Esse foi o raciocínio seguido. A primeira crítica é isso, que foi uma coisa feita às escuras, né? A gente ficou sabendo da suspensão das internações, por um falando para o outro, não teve nenhuma comunicação oficial, não foi publicado em lugar nenhum, e isso é uma das críticas que as pessoas têm feito, né? Aí a gente começou a se mobilizar para tocar esse movimento de novo em prol do HU, mas como a gente acredita realmente que o movimento tem que ser democrático, com a participação de todo mundo, as coisas têm que ser deliberadas na Assembleia, a gente preferiu acalmar um pouco e começar a fazer isso essa semana, hoje, com a Assembleia, para todo mundo expor e ficar sabendo o que está acontecendo, todo mundo poder opinar. O que aconteceu ontem? A gente estava na enfermaria e uma residente da DIP me ligou falando que teria uma reunião no Conselho Executivo da Universidade, onde uma das pautas levantadas seria o HU. O Conselho Executivo. São os decanos das unidades, os pró-reitores e o reitor em exercício, que no caso era o Ledo, porque o Levi estava viajando ainda. Lá a gente encontrou com a professora Cecília, que é uma professora da escola de enfermagem, que explicou para a gente como isso tinha sido feito. Na segunda-feira eles procuraram o pró-reitor de pessoal, que é o Gambini, pedindo para essa reunião, deixava programada para terça-feira e pedindo para ele incluir em caráter emergencial o HU na pauta da reunião. A gente chegou exatamente na hora que estava começando a pauta do HU, que foi a última pauta. A gente falou assim, a gente entrou na sala, o cara falou, próxima pauta, o hospital universitário. E eles abriram, a primeira coisa que eles fizeram foi abrir espaço para o professor Eduardo Cortes expor o motivo da gente ter pedido para eles, aquele grupo que procurou o professor Gambini na segunda-feira, ter pedido para a pauta do HU ter sido incluída nessa reunião do Conselho Executivo. Aí o professor Eduardo Cortes expôs de muitas coisas que a gente já sabe, os problemas de pessoal, que os médicos não estavam tendo acesso aos prontuários, porque não estava faltando funcionário no arquivo, os problemas de infraestrutura, mas ele fez um discurso mais emocional, falando das coisas. O áudio até o Rafael postou depois no grupo do CSC, falando da angústia que a gente tem de estar dentro do HU diariamente, sem condições de atender e tratar os pacientes adequadamente. Em seguida, quem falou foi o professor Antônio Ledo, que falou que não, na verdade foi o professor Amanso, foi o Ledo que falou
os investimentos do HU aumentaram muito desde o final do ano passado, que todos os extraquadros que antigamente eram pagos com verbas do SUS, diretamente pelo HU, atualmente quem paga é a reitoria, com verbas do MEC, e que foram feitas obras infraestruturais, principalmente na rede elétrica. É uma coisa que a gente começou a ver, está acontecendo um pouquinho, né? A gente percebe que as filas nos elevadores diminuíam um pouco, apesar de ainda ser uma realidade. Os problemas de elevadores diminuíam um pouco. Mas ele se restringiu a falar muito disso, da infraestrutura e da segurança, que ele disse que foram as duas queixas que foram levadas para ele, infraestrutura e segurança, pelo diretor do hospital, que os problemas do HU seriam infraestrutura e segurança. Segundo Antônio Ledo, de novo, vou repetir, ele falou que as queixas do diretor do hospital sobre o HU era sobre infraestrutura e segurança. E foram as queixas levadas do diretor para a Maria Fernanda, que é a decana do CCS, que também falou isso, que as queixas do diretor foram sobre infraestrutura e segurança, e que eles já estavam fazendo de tudo para reverter isso. Depois o professor Amâncio falou, e na fala dele, vocês podem ver depois no áudio, ele concordou que a EBSER não é a solução imediata, porque a questão da EBSER foi levantada pelo professor Eduardo Cortes, mas ele concordou que a EBSER não é a solução imediata, que mesmo se a EBSER for aprovada no consumo, vai demorar mais de um ano para a EBSER entrar no hospital, e que precisam ser tomadas ações imediatas. E ele reforçou essa questão do extraquadro, reforma de infraestrutura elétrica, essas coisas. Aí foi quando entrou o momento da professora Rosali falar, que eu não sei se é vice-chefe, subchefe, como que fala, do serviço de neuro. Ela disse que na semana passada teve uma reunião com os chefes de serviço, departamento, diretor do hospital, em que foi sugerido que para o consumo acelerar a votação da EBSER, a universidade definir um posicionamento da EBSER, foi sugerido que a qualidade do HU fosse deixada de lado. Não foi exatamente essas palavras que ela falou, mas foi sugerido que o fechamento do HU fosse uma realidade mais clara para todo mundo, como estava sendo. Todo mundo estava falando, suspenderam as internações, o HU vai fechar. Então ela falou que isso foi sugerido dentro da reunião, e o que aconteceu em seguida foi a suspensão das internações. Isso, de novo, não fui eu que falei, a acusação quem fez foi a professora Rosali, e isso também está gravado, o Rafael postou no grupo do CACC, e está lá para quem quiser ouvir. Acontece que existe a ata, né, desse conselho, que vai demorar a sair, obviamente, sempre demora, mas a ata geralmente vem sempre resumida algumas coisas. Às vezes o que é muito conveniente vem resumido. Então, como a gente suspeitou que isso poderia ser subtraído da ata, o Rafael resolveu gravar também. Muito foi questionado isso pelo reitor, pelos decanos, principalmente pela professora Maria Fernanda, falando que os investimentos aumentaram, o repasse de verbas da reitoria para o HU aumentou, e que eles não entendiam como que o HU tinha chegado nessa situação. Foi quando eu falei, porque as pessoas estavam se limitando muito a essa questão de infraestrutura, segurança, foi quando eu falei e expus a falta de gasometria, a falta de fralda, questão da falta de água, as questões que estão afetando diariamente a vida dos pacientes. E foi uma comoção geral no momento que eu falei, porque eles ficaram assim, como assim está faltando isso? Assim, de novo, falaram lá no grupo do CA que é difícil de acreditar que eles realmente estavam surpresos. Mas a impressão que ficou para a gente é que realmente eles estavam surpresos. Assim, teve eu não sei qual era o nome da professora que falou, mas nós demos dinheiro para reformar a cozinha. Aí a professora Rosali, mas a cozinha está fechada. Ela falou, como assim a cozinha está fechada? Entendeu? Teve um momento ali de embate, mas nós demos dinheiro, mas a cozinha está fechada.
Entendeu? Realmente parecia que eles não tinham ideia do que estava acontecendo no HU. E essa falta de ideia deles, eles argumentaram falando que o repasse feito pelas autoridades do HU, do CCS, era limitado a reclamar da infraestrutura e da segurança. Que essas questões de insumos básicos, essas outras coisas, eles não faziam ideia que isso estava acontecendo. O que mais? Aí, nesse momento, teve a gente abriu para alguma outra fala de algum outro decano. O decano do CT se mostrou disposto a ajudar com engenheiro, com tecnologia. Outros decanos, é porque umas coisas acontecem, coisas do HU, que é muito difícil de entender. A gente tem uma faculdade de engenharia que foda, e quando tem problema de engenharia, teve um problema de engenharia que quem foi chamado para resolver foi o engenheiro de Porto Alegre. Aí essas questões que a gente não consegue entender, que a gente acha que precisam ser mais transparentes. Para resumir, outros decanos tiveram falas e eles reproduziram mais ou menos falando que a gente está dando muito dinheiro para o HU e a gente não entende o que está acontecendo, porque isso está acontecendo. Se o problema não é falta de verba, o problema deve ser administrativo. E foi essa questão que acabou sendo levantada pela maioria dos presentes que estavam ali. Que foi até sugerido pelo professor Gambini que a gente não deve esperar até outubro, leia-se, eleição para diretor do hospital, para tomar medidas em relação a esses problemas administrativos. Aí no final disso, tinham várias pessoas lá. Tinha o professor Eduardo Curti, tinha a Rosali, tinha chefe de todos os serviços de enfermagem do HU, tinha técnico, tinham várias pessoas ali, e essas pessoas se mobilizaram no momento para formar uma comissão, que não é uma comissão para levantar dados, é uma comissão de denúncia. Assim, a ideia da comissão é ser uma comissão de denúncia para a reitoria. Está faltando isso, 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 e é impossível você tratar paciente. Assim, teve um depoimento de uma residente da DIP, uma reunião de DIP, que falou que ela ficou de plantão na emergência, que ela teve que tratar 2 pacientes com insuficiência respiratória, sem gasometria. Né? Não teve que tratar. Fez macumba, porque... E é isso que vem... E eles não sabiam. Eu volto a falar que foi uma impressão muito minha e muitas pessoas compartilharam. Até o professor Eduardo Curto falou: cara, realmente a gente acha que eles não sabem. Porque eles não vêm aqui no hospital, eles não têm interesse em procurar. E o que eu falei, prevalece essa cultura de autonomia das unidades. Vamos confiar no diretor do hospital. É isso que acontece, entendeu? A gente não precisa fiscalizar ele. Ele tem a autonomia dele de gerir a unidade dele. E a gente acha que a gente tem que cobrar isso. A gente tem que começar a nos unir para fiscalizar isso. Aí isso que é a ideia da comissão. A comissão seria formar com várias pessoas, de todas as pessoas que vivem ali a realidade diária do HU, e juntar dados para denunciar mesmo para a reitoria e esperar que ela tome uma medida prática em relação a essa questão administrativa. Porque a gente realmente acha que o HU precisa de mais investimento, precisa de mais dinheiro, precisa de reforma, precisa construir um HU novo, com certeza, mas a gente acha que atualmente um dos problemas principais do HU é uma questão administrativa, financeira e gestora. Entendeu? Foi o consenso das pessoas que estavam ali, que o problema não é só dinheiro, o problema é da gestão atual do hospital, sendo bem claro. Aí a gente estabeleceu um prazo até sexta-feira para elaborar essas denúncias, assim, minimamente. Esse documento com essas denúncias para a reitoria, minimamente, para entregar lá. O que mais? Eu acho que é isso. Só para acrescentar uma coisa. Hoje a gente tem uma informação lá
na enfermaria que as internações não estão mais suspensas. A gente teve essa informação diretamente do Gil, que é o chefe do departamento de clínica, falou que as internações desde ontem não estão mais suspensas, apesar da situação continuar a mesma dentro da HU. Acho que é isso. Primeiro, se alguém tem alguma pergunta. Então, a comissão é todo mundo. A ideia é ter um representante de todas as classes que utilizam a HU. Tem um representante de aluno, tem um representante de técnico, tem um representante de enfermagem, um representante de fisioterapia, um representante de terapia ocupacional, um representante de tudo. A gente se propôs a ser representante porque a gente estava lá no momento da reunião. Mas se alguém quiser também, é aberto, não é limitado. Acontece que as reuniões, hoje, por exemplo, a reunião foi 9 horas da manhã, sabe? As reuniões são horário de aula e acaba sendo mais complicado. Como a gente tem um contato mais próximo com os professores, a gente acaba conseguindo ligar, mandando e-mail e repassando essas denúncias mesmo não estando presente. Então, ele não estava presente na reunião. Uma das coisas que a gente gostaria de fazer era chamar ele para prestar esclarecimento para a gente. A gente não sabe se isso vai ser possível, porque se ele falar não venho, não vou lá puxar ele pela mão, mas é uma das coisas que a gente gostaria de fazer no futuro próximo. Depende das denúncias estarem prontas também, a gente ter dados para poder apresentar ele e botar realmente a direção do hospital contra a parede. Claramente. Falei. Para quem não ouviu, ele só falou que quando foram canceladas as internações, ao contrário, quando foram suspender a suspensão das internações, o Gil pediu para a gente divulgar, que não haveria nenhum comunicado oficial, entendeu? Esse é o problema também nas coisas, que é ter um registro, a gente e os alunos. O problema é ter essas coisas registradas, né? Porque eles suspendem as internações e ficam no boca a boca que foram suspensos. Fala. Cara, eu vou falar o que eu acredito. Ele falou porque já foi... Se for perguntar, vem aqui pra frente, porque ele não vai chegar em todos os lugares. Vamos abrir as inscrições aí. Melhor. Deixa eu responder o Caio. Deixa eu falar. Eu falo que ele perguntou por que a gente não faz essa denúncia logo diretamente ao Ministério Público e não pula esse negócio de fazer todo esse processo da reitoria, etc. Cara, muitas pessoas podem ter opinião diferente, mas uma das coisas que a gente sempre tenta prezar na universidade, eu acho, é a autonomia da universidade. E se a gente tem a capacidade de tentar resolver isso dentro, com a gente, com os alunos, com as pessoas que estão diretamente envolvidas, a gente tem que tentar fazer isso, tem que ser a nossa primeira frente de batalha. E eu acho que essa comissão, essas coisas como foram feitas, como estão sendo feitas agora, nunca foram feitas antes. As comissões que a gente tem notícia são comissões pequenas para levantar dados, entendeu? Essa comissão tem uma proposta um pouco diferente do que só levantar dados.
tem uma proposta de realmente denunciar o descaso que está sendo feito com o dinheiro que está sendo investido no HU. E parece, eles podem ser os reis do teatro. Amanhã todo mundo ganha o Oscar, mas me parece que as pessoas que estavam lá, o pró-reitor de pessoal, estava muito aberto em receber essas denúncias e produzir em cima dessas denúncias. Inclusive, foi ele que sugeriu que nós não devemos esperar até outubro para que sejam tomadas medidas para reverter essas questões de problemas de gestão do HU. Entendeu? É o que eu acredito. Eu acho que vale a pena a gente tentar. Pelo menos, primeiro a gente, e depois, se isso não resolver nada, a gente procurar instâncias maiores. Pelo menos é o que eu acredito. Não sei se é... Gente, olha só, vamos abrir as inscrições aqui. Quem quiser falar, levanta a mão, o Henrique vai anotando. E para organizar, e quem vier, fala aqui na frente que a gente está gravando também. E só para falar sobre a sua pergunta também, o pessoal no grupo falou sobre a gente fazer uma denúncia no Ministério Público. Só os alunos fazerem isso acaba ficando enfraquecido, assim. A gente fazendo essa comissão de denúncia, achando os dados, em conjunto com o pessoal do hospital que trabalha lá também, que está lá há 30 anos, a gente vai ter muito mais força para ir na reitoria e depois no Ministério Público. Sim, a gente também sair de forma estabanada, como a gente já fez 1000 vezes, fechar a linha vermelha, fazer um documento aqui em 2, 3 dias e entrar no Ministério Público, acaba não dando em nada. Assim. Quanto mais força a gente tiver organizado junto, acho que fica mais fácil. A comissão é até sexta-feira, então assim, sexta-feira com 6 denúncias. Então também não é uma coisa que vai durar 2, 3 meses. E assim, só para falar rapidamente, a impressão de quem estava lá é que realmente o Zé Marco foi colocado contra a parede. Ele não estava lá, mas assim, hoje as internações voltaram. Realmente parece que a galera lá, cada um tem seu centro, cada decano tem milhares de alunos para tomar conta, então realmente eles não estão sabendo o que acontece aqui tão bem quanto a gente. Galera, quem quiser falar, levanta a mão e a gente vai anotando aqui. Só deixa eu falar a questão do... Quem quer 1 minuto e meio, levanta a mão, por favor. Quem quer 1 minuto e meio de fala, levanta a mão, por favor. É 1 minuto e meio ou 2 minutos. Quem quiser 1 minuto e meio, levanta a mão agora, por favor. Quem quer 2 minutos? Quem quer se abster? Quem não quer levantar o braço, tá com preguiça? Antes de 1 minuto e meio. Rapidinho, só deixa eu falar da questão dos outros hospitais, porque as pessoas falam pra gente entrar em contato, a gente já tem contato com eles assim vasto, de muito tempo. A gente articula muitas coisas, a realidade deles já é repassada, os problemas que eles têm, a gente já tem consciência disso, porque a gente realmente tem muito contato desde o começo do ano que a gente assumiu a gestão, era um dos nossos compromissos voltar a manter contato com as outras universidades. E a gente sabe muito bem o que está acontecendo no Gafre. A gente tem no Gafre e no Antônio Pedro e no Pedro Ernesto. Eles juntos formaram uma frente em prol dos hospitais universitários. Só que o que acontece? Um dos argumentos de base dessa frente é contra a EBSER. Então a gente não assumiu isso como centro acadêmico porque foi deliberado, foi votado que a gente não teria uma posição por causa da votação. Então a gente não assumiu isso como centro acadêmico, a gente divulga isso como pessoa, sabe? Eu sou contra a EBSER, eu vou divulgar e não tem problema. E eu reparo, além disso, além desse espaço, a gente recebe repasses do Fórum de Saúde do Rio, que é uma menina também, a Monique, que é da UERJ, e ela sempre faz os repasses pra gente, só que às vezes fica complicado, gente, todo mundo.
e alguém, agora a Larissa também está indo no fórum e fazendo repasse para a gente também, para unificar a luta. Inclusive tem fórum hoje. É o 8º andar, né? Da UERJ. Nono andar da UERJ. Gente, boa tarde. Primeira coisa aqui, acho que o tempo é muito curto, mas é necessário dizer que acho que tem muito desacordo com a proposta que está sendo apresentada pela reitoria nisso. Não é só um problema de gestão que está colocado, também não é só um problema de financiamento pequeno, é um problema administrativo. De fato, quem detém a capacidade administrativa sobre os HUs é a reitoria. Então, por que a situação segue piorando? Não é o questionamento que tem que ser feito a eles. Se são eles que administram, por que a situação só piora? Entendeu? É a mesma reitoria que vem aqui há muito tempo dizendo que, eu quero aprovar o mais rápido possível, etc. Vencemos esse debate, conseguimos instaurar a comissão entre professores, estudantes e técnicos para avaliar o hospital universitário, fazer um diagnóstico e, de fato, verificar quais são os reais problemas. A reitoria boicotou essa comissão. Ela não convocou nenhuma das pessoas que estão inscritas aqui, e as pessoas do SEAC que buscaram informes sobre isso estão sabendo também que a reitoria está fugindo do debate, está fazendo um golpe antidemocrático contra as pessoas que querem lutar por um HU melhor. Então vamos fazer aqui o questionamento que a reitoria tem lado. A culpada dessa situação hoje de precariedade extrema é a reitoria, que é ela que tem um lado, que é o lado da privatização, é o lado da EBSER, é o lado da entrega do nosso hospital universitário para o caos que vai se instalar no caso dessa empresa ela acontecer. Não é à toa que quem está levando isso à frente é o Amâncio, a pessoa que dirigiu o hospital universitário por anos, em cuja gestão foram roubados 13 andares de janelas e foi privatizada uma ala inteira do hospital universitário. Só para lembrar uma coisa, para concluir, gente, nesse momento está tendo uma paralisação nacional sendo votada em diversas assembleias no Brasil inteiro. É uma paralisação para o dia 11 de julho, para juntar com todos os movimentos hoje, nas fábricas, nas escolas, nas universidades e aqui na UFRJ, o Sintoferj, que é o Sindicato dos Trabalhadores, e a ADOFERJ já estão discutindo. É necessário que a medicina saiba o que vai fazer, participar dessa paralisação, colocando cartazes, faixas, apoiando os técnicos do HU que vão parar, e a gente tem uma intervenção daqui, convencendo os professores a parar ou não, mas apoiando isso para um HU melhor. Boa tarde, gente. Eu sou caloura, sou do primeiro período, então minha voz vai sair meio trêmula porque eu fico com vergonha com esse tanto de gente. Bom, primeiramente eu sou advogada, desviei minha função, vim pra cá, mas eu não consigo esquecer o meu lado advogada e o que eu conhecia lá de dentro do universo jurídico. Então, por isso que eu vim aqui me colocar. Em primeiro lugar, tem que ser distinto. Dois termos. Autonomia se diferencia de autossuficiência. O Brasil é federalista. Logo, cada uma das unidades, município, estado, todos eles são autônomos. Cada um tem direito de tomar as suas próprias funções. Mas isso não significa que eles sejam autossuficientes. Todos eles têm que trocar informação entre si, porque todos estão interligados. O que acontece em São Paulo não pode ser esquecido pelo estado do Rio de Janeiro simplesmente porque aconteceu em São Paulo. Não, o que acontece lá interfere em qualquer outro lugar. Assim como deve ser distinto, então, essa noção de autossuficiência e autonomia aqui no FRJ. Então, o HU, ele recebe dinheiro diretamente, e está totalmente, está dentro da aula, é uma aula da UFRJ, recebe dinheiro diretamente do MEC. Como assim? Ele simplesmente recebe um dinheiro público e a reitoria dá esse dinheiro e não tem nenhum feedback de prestação de contas. Não quer nem saber o que aconteceu com o dinheiro. Então, sim, tem que ser respeitada a autonomia? Claro. Mas nós somos autossuficientes? Não. Nós temos que reconhecer o posicionamento que nós estamos como alunos de medicina, funcionários e a nossa dependência do sistema judiciário quando a gente não consegue resolver por conta própria.
Se existe um Ministério Público para representar o interesse coletivo, quando este é afrontado, se a gente se exime, nós somos coniventes com o erro. Tem gente que está morrendo por causa disso. Eu vou simplesmente falar assim, eu acho que eu consigo juntar prova suficiente para poder, por meio de uma comissão, para resolver o problema. Não, vamos assumir que não vamos conseguir fazer isso, porque tem muita gente grande, tem muito dinheiro envolvido, e não vamos conseguir confrontá-los. Vamos envolver quem tem competência para fazer isso. O Ministério Público não está ali à toa. Existe uma função de ser. O Tribunal de Contas não está aí à toa. E nós, alunos, vamos tentar resolver isso junto com a reitoria, sendo que isso não tem sido resolvido. Então, eu não vejo realmente motivo para isentar, para não entrar com o Ministério Público nessa questão. Porque se envolve interesse público, qualquer cidadão tem direito de, sim, peticionar com o Ministério Público essa ação, para o Ministério Público nos representar. E aí o Ministério Público, sim, promoveria o inquérito civil, juntando todas as provas para poder embasar. Então, só uma última coisa. No chat de discussão, lá no grupo, obrigada, falaram que não queriam envolver o Ministério Público porque ele não tem dado apoio para a gente. Mas, nesse caso, quem tem competência é o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal. A gente pode simplesmente peticionar junto ao Ministério Público Federal. Oi, gente, boa tarde. A minha fala vai ser rapidinha. Assim, eu fui no Fórum de Saúde aqui do Rio semana passada e assim, eles estão debatendo agora qual é o posicionamento enquanto setor da saúde em relação ao movimento social que está rolando no Rio e no Brasil inteiro. Assim, o Fórum também é contra a EBSER, mas eu acho que lá a gente tem um conhecimento tanto dessa área um pouco mais legislativa e de gente da saúde, que a gente precisa ter também, chegar perto. Então, assim, eu acho que a gente pode ter um representante sempre para ir, mas eu acho que também seria interessante que as pessoas tentassem participar um pouco, chegar perto desses espaços. A gente precisa, sim, porque é uma coisa que, na militância é muito importante. Assim, não estou falando de ser militante profissional, de ser militante cidadão, sabe? É importante que você vá para esse espaço para você se acostumar, até mesmo com o tipo de fala que acontece, porque é nesses espaços que as pessoas têm lutado, sabe? Então, assim, a gente tem que sair um pouquinho da nossa zona de conforto e ir lá escutar certas coisas, sabe? Porque tem posicionamentos dentro da saúde que se confrontam e estão lá, e mesmo assim eles conseguem escolher um caminho para tentar buscar as nossas soluções. Assim, a gente não se posicionou em relação à EBSER, mas a gente não pode abrir mão de lutar pelo nosso hospital. Então, assim, acho que o Fórum de Saúde é um braço muito forte pra gente. E estou me disponibilizando a ir lá e fazer os repasses, mas ainda assim fazer esse convite a vocês. Tá na UERJ, no 9º andar, geralmente, e a gente pode pedir para o CA também passar, né, no grupo. É isso aí. Gente, eu acho que a questão aqui são duas coisas diferentes, assim. Eu acho, assim, apesar de ser o mesmo problema, eu acho que a gente tem que pensar nas ações que a gente pode fazer imediatamente e nas ações que a gente pode fazer para o futuro. Beleza, a gente tem que, de repente, encaminhar essa ação para o Ministério Público, só que existe uma situação de agora. A gente não vai ficar, sei lá, esperando esse processo ir para frente se a gente tem uma outra proposta dessa comissão, que é resolver o problema imediato. Isso vai só tapar buraco. A gente sabe que isso é uma coisa muito temporária, só vai tapar buraco. Então, o que eu acho, assim, a proposta seria a seguinte: tentar, através dessa comissão, pelo menos, resolver os problemas imediatos que estão fechando, sim, o nosso hospital. O que a gente tem de repasse é o seguinte: o José Marcos ele fala para a reitoria que o que está faltando é segurança e infraestrutura. Todo mundo, isso aí é visível, beleza. Agora, em relação aos insumos, ele não passa isso. O que a reitoria propôs foi justamente que a gente passasse para eles o que está faltando, para poder eles confrontarem essa posição do José Marcos. Então, isso resolveria, pelo menos, temporariamente, eu sei que não é uma coisa contínua, mas temporariamente a gente resolveria um problema. Então, eu acho que até sexta-feira a gente podia se unir, sim, porque vocês estão, cada um em um setor diferente do HU, a gente pode juntar esses dados para, pelo menos, tentar resolver essa coisa agora. E não parar por aí, até porque eu acho que hoje é a primeira reunião de outras que a gente deveria ter para poder reacender o SOS-HU. Eu acho que, assim,
independente de contra ou para a WebSer, o que todos os alunos devem fazer é, vamos continuar lutando para o nosso hospital universitário. Independente de você ser a favor ou contra, você não quer que o hospital caia, né? Não quer que o hospital feche, que é o que está acontecendo. Então existem formas de a gente tentar, tanto por uma via quanto por outra, continuar lutando pelo HU. Então assim, a minha proposta para vocês era que mandassem para a gente essas denúncias, porque assim, a gente tem uma lista aqui, por exemplo, com os materiais que estão faltando no HU. Isso aí é só você abrir o Pronto HU que tem um negócio aqui, falta no HU. Chega a ser ridículo. Então assim, a proposta é que vocês mandem também para a gente isso, a gente tentar pelas duas vias, beleza, se a gente tem que dar entrada no Ministério Público, façamos isso também. Eu acho que uma coisa não impede a outra, mas eu acho que a gente tem que tentar nos meios internos também. Acho que é isso. Boa tarde a todos. Não sei se todos me conhecem. Dá para escutar aí atrás? Eu não gosto de falar no microfone, sou tímido. Eu sou Elma Pereira, sou professor substituto da Faculdade de Medicina, do Departamento de Clínica Médica, disciplina de Medicina Intensiva e também dou aula na Semiologia. Não estou aqui como representante dos professores, não fui eleito para isso. Estou aqui simplesmente para manifestar o meu apoio de toda e qualquer manifestação estudantil de estudantes da Faculdade de Medicina FRJ, especialmente ao CACC, do qual fiz parte quando fui estudante nessa mesma casa. O primeiro passo que eu gostaria de acrescentar sem dúvida, solicitar uma sugestão que eu faço. Solicitar uma audiência por escrito com o diretor do hospital. Porque a gente, pensando em fazer uma comissão de denúncia, etc., acho que é de bom tom a gente... é de bom tom a gente comunicar ao diretor do hospital, ao diretor da organização que a gente está fazendo denúncia, que isso vai ser realizado. Também professor da faculdade, etc. Então, eu queria saber qual foi a última reunião que o CA teve com o diretor para conversar esse tipo de coisa. Sem palma para... Não teve. Ele é muito aberto para receber a gente, não. Não, eu ia falar, a gente já tentou falar com ele muitas vezes, mas ele nunca está lá na sala dele, é meio difícil falar com ele. Só para voltar ao que o tio estava falando, a gente vai sim, uma das falas, escutem o áudio, tá muito bom de ouvir e as falas são muito boas, são muito esclarecedoras lá, o pessoal que fala, dá para ouvir quase todo mundo falando. E a professora Roseli fala assim, a ideia deles é ir para o Ministério Público, é o que eles mais querem fazer, só que eles só vão seguir os trâmites dentro da universidade primeiro. Quanto mais coisas a gente tiver juntado aqui, quanto mais informações tiver, mais fácil para você fazer uma ação, mais força, né? Imagino eu. Eu queria, gente, por favor, a gente está tendo um pequeno esvaziamento. No começo da gestão, a gente é muito mais gente nas reuniões. A gente quer muito voltar ao SSHU, a gente quer muito articular com as outras faculdades, só que não adianta nada a gente aqui sozinho. Assim, tem algumas pessoas que têm vindo sempre falar com a gente, mas, gente, vem na reunião, cara. A gente está fazendo de 15 dias. Teve assembleia semana passada, tinha 30 pessoas aqui. Aí, porra, fecha o leito, tem 200 pessoas aqui. Cabe a gente cobrar as coisas no hospital, não adianta. Não adianta. As unidades são autônomas, ninguém vê o que está acontecendo aqui se a gente não sair por aí gritando. E de uma forma inteligente. Vamos pensar junto para fazer de uma forma inteligente. Vamos reativar o SSHU que morreu depois que a gente conseguiu que o elevador funcionasse. Tá? Depende da gente, depende muito da gente. A gente está num momento de muita esperança, aí a gente está conseguindo... Porra, tudo bem, não conseguimos nada na prática, só abaixar 30 centavos, mas já é alguma coisa. A gente está num momento que a gente está começando a acreditar que dá para se organizar e fazer alguma coisa. Então, por favor, a gente vai ter reunião amanhã. A gente vai decidir um monte de coisa. Vem na reunião. Vai ter reunião do SSHU, vem na reunião, por favor. Não adianta nada a gente parar a linha vermelha com 50 pessoas, encher o saco da galera e acabou. Entendeu? Assim, depende da gente fazer alguma coisa. A gente está conseguindo mudar, mas, por favor, compareça. Então, gente, falaram de reativar o SSHU, com todo mundo que é tanto contra quanto a favor da DCE. Mas eu acho que a gente tinha que tomar um posicionamento em relação a isso, porque senão fica um movimento vazio. A gente está
reivindicando melhora, mas o que eles estão fazendo? Eles estão sucateando para que entre. O que a gente quer? A gente quer que reverta esse sucateamento, que a gente acha que tem a possibilidade de reverter, saindo do diretor, como foi implicitamente sugerido nessa reunião, pelo menos pelo que eu entendi. Saindo do diretor, entrando uma pessoa mais honesta para realmente usar os recursos. Ou agora falando um pouco, agora eu vou usar um pouco o que eu acho, ou então aceitando o terrorismo que é esse mesmo cara que está roubando a gente, esse outro professor que entra na nossa sala para falar que vai fechar e estava numa reunião onde recebeu ordem para fechar, ou então aceitando isso e entrando em céu, mas de qualquer jeito a gente tem que ter um posicionamento. Eu acho que o hospital vai melhorar assim, então a gente quer isso. Ou eu acho que o hospital vai melhorar assim, a gente quer isso, senão fica um movimento vazio. A gente vai fazer manifestação, eu acho legal, eu fui em todas que teve, mas vai ficar vazio. Aí depois ele morre porque você não tinha uma reivindicação. Eu paro de me manifestar quando acontecer isso. Tem que ser uma coisa focada, a gente quer isso ou não. Então eu acho legal todo mundo procurar se informar, procurar ler e tomar um posicionamento para a gente chegar. Por mais que tenha feito uma votação e deu empate, a gente vai ter que chegar numa posição, porque senão a gente vai aceitar o que foi jogado pra gente sem saber sobre o assunto. Você pode tomar, você pode aceitar qualquer coisa. Tá, falei. Aqui, baseado nisso, a gente estava falando aqui já, botar em votação se os alunos querem uma reabertura do processo de definição do posicionamento sobre a LCE. Botar debate de novo e depois uma votação no final de novo, exatamente da forma que foi feita antes. Então, quem for a favor de reabrir esse processo de novo, por favor, levante a mão. O reabertura ganhou. Assim, a gente só acha que fazer essa votação agora, no calor do momento, fica muito, sei lá, a gente vai apagar tudo que a gente fez de debate, de discussão e tal. A gente reabre, faz um debate de novo, os ânimos estão mudando. Acho que muita gente que votou a favor da DCE votou também porque estava desacreditado de tudo. Assim, eu votei por causa disso, de desacreditado. Mas assim, agora que a gente está num momento diferente e se a gente for realmente se juntar e discutir mais, vale muito a pena a gente fazer uma outra votação. Eu só acho que não agora. A gente faz um debate que seja para a semana que vem, mais rápido possível, mas realmente precisa de uma definição. E outra coisa que a gente quer botar em votação foi que foi sugerido a audiência pública com o diretor do hospital. Quem for a favor, por favor. Venha, a favor. Clara, quem é Clara que vai falar? Gente, bom dia, boa tarde, muito prazer, eu sou Clara, sou da farmácia. Infelizmente meu curso não tem uma relação tão íntima com a saúde e com o hospital como eu gostaria, mas isso não me foge de estar vivenciando os problemas e chegar nesse fundão e ver que o prédio está na metade. Eu acho que a situação de todo mundo que frequenta esse campus minimamente conhece a realidade do HU. Eu, inclusive, já tive uma situação de passar muito mal e ter que ser atendida no hospital e vi minimamente como as coisas funcionam, já frequento lá de vez em quando e não acho que seja condição para ninguém trabalhar e para ninguém estudar. Eu só queria comentar isso. E também, assim, sobre o que os meninos apresentaram, de como foi a reunião ontem, pelo comentário das pessoas que participaram da comissão, eu acredito que realmente o posicionamento das pessoas é que tudo nessa universidade é tudo muito distante. Só quem vive muito aquela realidade conhece, as pessoas sabem muito por alto, e elas têm muita confiança, às vezes, em que não deveria. Eu não estou aqui acusando o diretor do hospital, não é isso. Agora, que eu acho, sim, que a proposta de uma audiência é fundamental, mas a gente, assim, pensando como estudantes, como cidadãos que atuam, que participam dali, pensar o que a gente quer para aquele hospital também. Porque não adianta só a gente marcar uma audiência para cobrar, olha, isso está ruim, aquilo outro está ruim.
é como a gente sempre fala, a gente tem que deixar de ser um movimento reativo e passar a ser um movimento propositivo. Então, assim, fazer uma reunião dessa tão grande é muito, muito bom, mas também é muito bom que a gente apresente proposta. Por isso que é fundamental que a discussão volte, o que a gente acha que está faltando, qual é o problema de financiamento. E, assim, eu vou colocar o que eu acho mesmo, gente, só para terminar. Eu acho realmente que tudo que está acontecendo é uma pressão de sucateamento para destruir o hospital como ele é. Não necessariamente destruir, implodindo, construindo outro, que eu até acho que seria melhor, mas enfim, o modelo de hospital, e eu sinceramente acho que é isso que está acontecendo, eu acho isso muito ruim, acho isso muito ruim para a gente, acho muito ruim para os profissionais da saúde e acho péssimo para toda a população como um conjunto. Então eu queria agradecer, obrigada. Pessoal, só em paralelo, essa ideia de fazer um arquivo de denúncias, eu pensei nisso um pouco antes e eu criei uma página no Facebook para a gente fazer um arquivo fotográfico da situação do HU. A página é www.facebook.com/HU denuncia. Sem acento, por favor. E se vocês quiserem, vocês podem me mandar as fotos. Posso escrever ali depois? É bem simples. HU denuncia tudo junto. A ideia é, cada um, por favor, coloque a foto do absurdo que você achou e colocar a data, o local, tudo certinho para a gente poder arquivar. E assim fica bem mais fácil para a gente poder cobrar alguma coisa ou, no caso, ver alguma melhoria. Só isso. Manda para essa HU também, que agora que eu prometo repostar as coisas de novo. Gente, rapidinho, só para esclarecer uma coisa, esclarecendo até o que o professor falou, a gente não teve nenhuma reunião oficial com o professor José Marcos, só que assim, eu estive numa reunião na congregação dia 14 de maio, né, mês passado, e nessa reunião existia uma proposta de plano de reestruturação do hospital universitário. Então assim, falei, isso não é meu não. Plano de reestruturação do hospital universitário. Então a gente compareceu para poder ver o que era. Antes disso, houve um grande debate sobre a baderna do consumo, enfim, isso não é importante agora. Mas, nesse plano de reestruturação, o professor José Marcos apresenta, eu acho que esse arquivo já está rodando com as pessoas, apresenta o plano de reestruturação com a EBSER. Eu, como representante do CA ali, eu não quis me posicionar, mas questionei ele. Tudo bem, professor, enquanto a EBSER não se implanta, se isso for implantado, já que o senhor acredita dessa forma, o que será feito pelo hospital? O que ele e todos os professores ali presentes responderam foi: o hospital fecha. Todos eles responderam dessa forma. Eu também tenho o áudio dessa reunião, só que tenho o agravo de eu não ter pedido autorização para ninguém para poder gravar. Mas assim, nessa reunião ele respondeu justamente isso. E aí outra questão que foi levantada, aí, por exemplo, de um insumo. Eu perguntei para ele em relação ao hemoglicoteste, ao HGT, que estava faltando na enfermaria de endócrino. Dei um exemplo, falei com um aluno mesmo, que estava faltando isso. Ele falou que não tinha hemoglicoteste porque ele tinha que encomendar quentinhos, porque a cozinha do hospital estava fechada. E aí ontem a gente descobriu que a cozinha do hospital está fechada mesmo tendo sido reformada. A gente vai confrontando algumas coisas. A gente não teve uma reunião exatamente com ele, mas assim, nessa reunião eu tentei buscar com ele um esclarecimento do que será feito no hospital enquanto não se decide no consumo. E basicamente o que ele me disse é que é um momento político desfavorável e que não tem como você administrar alguma coisa sem saber o que será feito posteriormente. Basicamente o que ele me disse foi: se a gente não decidir se entra ou não entra a EBSER, eu vou ficar trabalhando com o que eu acho que funciona. Assim, não foi exatamente uma reunião com ele, mas eu tentei contestá-lo, porque eu acho que ele tem que dar uma atenção para o hospital enquanto isso não é decidido. E o que ele me respondeu foi justamente isso: não tem, é um momento político desfavorável, não tem como a gente fazer nada. Então, assim, esse é o repasse que eu tenho para vocês, dele, a única reunião que eu tive com ele. Só para avisar, quem ainda quiser falar, a gente vai fechar as inscrições, porque já são tipo 1h06. Alguém mais quer te escrever?
Não, mas a gente inclui agora. Inclui. Ele me perguntou se o laudo sobre a engenharia já foi liberado para os alunos, para a comunidade. Não foi, falaram que está pronto e a gente vai correr atrás disso. Vai incluir no documento que a gente vai enviar à reitoria. Alguém mais? A gente só vai respeitar as inscrições, mas alguém além do Gustavo? Alguém mais que a gente vai fechar? 3, 2, 0. Sou eu. Voltando a falar dessa questão da reitoria e dos centros, a gente sabe que a responsabilidade da reitoria de administrar todas as unidades, todos os centros, tudo que acontece dentro do UFRJ. Só que é uma coisa que a universidade preza, uma coisa que não é oficial, que é uma coisa que é repassada ideologicamente, é o que eu volto a repetir, é a autonomia da unidade. As pessoas podem achar um absurdo, mas pode até ser, mas isso tem que ser mudado mentalidade, entendeu? A gente tem que cobrar que os repasses oficiais sejam de acordo com a realidade que está acontecendo, do que está acontecendo no hospital, e isso não está acontecendo. Eu acho que era isso. Me escreve de novo, depois eu... Igor. Gente, o que eu vou falar, talvez metade das pessoas tenham falado alguma coisa com o mesmo objetivo, mas só para tentar dar uma focada nisso que metade das pessoas falaram. O nosso movimento está correndo um risco muito grande de ficar muito vazio. E ficar muito vazio fisicamente e ideologicamente. Por quê? Isso é uma coisa que eu falo como crítica ao nosso coletivo. Eu espero que ninguém se ofenda com isso, mas a gente, como conjunto, só se move quando dói na gente. Na maioria das vezes. Inclusive, eu queria fazer uma correção na fala do Rafael de agora há pouco. Não tinham 30 pessoas aqui na Assembleia de semana passada, tinha menos. Tinha muito pouco. E não era um momento para não ter mobilização, sabe? A Assembleia de semana passada tinha como objetivo que a gente se organizasse para ver como a gente ia participar dos movimentos de rua, onde eu sei que todo mundo participou. E eu, aliás, admito, eu não participei dos movimentos de rua, mas sei que quase todo mundo aqui foi muita gente da faculdade, mas isso precisa ser organizado. A gente não pode só, como também já falaram, só questão de organizar, a gente não pode só gritar, a gente não pode só se juntar, sem a gente pensar junto e decidir junto qual é o nosso objetivo. E um segundo ponto, eu queria colocar como uma requisição minha e queria talvez saber a opinião do grupo, se acham que isso é válido, que apesar da gente ter como posição de grupo uma divisão em relação ao EBSER e que existam grupos de estudo como o Fórum de Saúde ou como a AGENEM ou como qualquer outro órgão que se posicione em relação ao EBSER, e que a gente sabe que os membros do CA e outras pessoas participamos desses grupos individualmente, mas o CA não está divulgando pelo grupo, assim, divulgando como CA, pelo coletivo não ter uma posição. Eu queria pedir que se divulgue, mesmo não tendo oposição, para que quem tenha a posição possa participar. E, aliás, sugestão minha, eu também estive no Fórum de Saúde, não sei se vou poder ir hoje, mas estive no último. Eu sou contra a EBSER e estava lá num grupo que é contra a EBSER. E ouvi muitas sugestões de pessoas no grupo e na Assembleia de semana passada
gente, quem é contra a EBSER, vamos se juntar, o fórum é um lugar legal e tal. Acabou? Tá. Mas eu não acho que seja um lugar para ir quem é contra. Eu acho que quem é a favor também tem que participar dos lugares que são contra, assim como quem é contra tem que participar dos lugares que são a favor. Resumindo a minha fala, eu acho que a gente tem que aprender a pensar junto para ter um objetivo junto. E que as nossas assembleias não se encham apenas quando as internações forem canceladas, porque inclusive elas já retornaram num cartazinho que o Gabriel postou hoje de manhã e me deu um pouco de raiva, assim. Retornamos as internações porque a escola politécnica está investigando. Tá óbvio que é criminoso colar na parede de hospital, mas tudo bem. Gente, dá licença, eu me inscrevi de novo, porque eu acho que tem algumas coisas importantes a precisar. É um momento de mobilização nacional muito importante, que tem reflexo em como a gente observa o país se transformando com as mobilizações das pessoas nas ruas, e isso se reflete na universidade, de maneira que as pessoas passam a enxergar que é possível lutar e se organizar aqui para mudar o que a gente tem de problemas e vencer essas dificuldades. O que eu acho muito importante? Tem que observar o que está acontecendo em diversos lugares, né, em outras universidades do Rio de Janeiro e também na UFRJ, por causa das mobilizações nas ruas, foram no Consune, aqui na UF, no Rio, e botaram um monte de pautas, e a reitoria foi obrigada a aceitar, porque estava com medo desse movimento da rua se transformar um movimento dentro da universidade, e tomar essas pautas para si e derrubar essa pompa da reitoria. É necessário observar também que na próxima semana, dia 8, os residentes do HU vão fazer uma assembleia e que os estudantes têm que mandar representantes, delegados para essa assembleia, para observar, para intervir lá, dizer que o problema deles é o nosso problema também, que o hospital que eles vivem também é o nosso hospital, e que a solução que eles têm que ter tem que ser em conjunto com a nossa. Assim como tem que ser em conjunto com os professores da ADFERJ que estão hoje, que tem que debater a questão da paralisação nacional e o sindicato. Vou retomar aqui a proposta que já fiz, está terminando o tempo, né? Só para retomar, é muito importante que a gente se some a essa paralisação. Não sei se dá para a gente paralisar o curso de medicina. A gente sabe que os professores, enfim, não têm tanta adesão. O que eu acho que é possível? Conversar com alguns departamentos que nós conhecemos e fazer cartazes, faixas, mecanismos visuais, apoiar a paralisação dos técnicos que provavelmente vão parar e estão torcendo que parem lá no HU. Só antes da Gabi, falar que na segunda-feira vai ter a assembleia dos residentes do HU e o CACC já está articulando com eles, a gente já tem contato com muitos e a gente vai estar presente lá. A gente abre o convite para todo mundo segunda-feira, 11h30, no Alice Rosa. Gente, boa tarde. Meu nome é Gabriela, eu sou da enfermagem. A gente tentou convocar o curso de enfermagem para cá também. Eu até postei lá no evento para poder chamar a galera para discutir esse problema que é tão nosso, sabe? A gente também vive na HU todo dia e sabe a dificuldade que é ser estudante, profissional e até paciente dentro daquele hospital. E eu acho que a reunião que aconteceu ontem deixou claro algumas posições e algumas decisões que estão sendo tomadas por algumas pessoas. Assim, óbvio que a gente não vai acusar ninguém nesse momento, mas acho que a ideia foi muito válida da gente fazer uma audiência pública, porque a gente precisa deixar claro o que está acontecendo, assim, não podemos ser ingênuos, sabe? Obviamente, na minha opinião, um problema político também. Está acontecendo uma pressão em cima da gente, em cima do hospital, para que coisas aconteçam, e eu acho que dentro dessas coisas há adesão da EBSER ao nosso hospital, e eu acho que a gente precisa ter isso claro, assim. Então, eu acho que uma proposta importante para a gente, para esse movimento não morrer, não ficar no vazio, como todo mundo falou, é também a gente conseguir, é óbvio que os estudantes de medicina têm que ter seu espaço para debater, e essa assembleia é para isso, mas eu acho que a gente pode potencializar esse movimento convocando os outros cursos a fazer uma assembleia conjunta, porque a gente precisa discutir isso com todo mundo, assim, e eu acho que a gente tem que se utilizar dos nossos espaços e das ferramentas de luta que a gente tem.
A gente tem várias coisas para fazer institucionalmente, dentro da universidade, mas a gente também tem que ir para a rua, tem que mostrar a nossa cara. A gente precisa fazer barulho também, gente. A gente precisa ser ouvido e mostrar quem a gente é. O nosso movimento também precisa de visibilidade. Então, assim, eu queria convocar todo mundo. Eu conversei com o centro acadêmico, com algumas pessoas, para a gente conseguir fazer essa assembleia conjunta. E eu acho que a gente precisa discutir aqui os passos que a gente tem que tomar daqui para frente, assim, ser mais efetivo e o mais rápido possível, porque o nosso HU não tem como esperar mais, assim. As pessoas estão sofrendo e morrendo por conta da irresponsabilidade que está acontecendo e nós não podemos deixar isso acontecer. Só para lembrar, quem encabeçou mesmo essa comissão era todos os chefes de enfermagem, tinha uns 10 ali, a galera estava representando. Gente, boa tarde. Vou falar bem rápido aqui, porque eu sei que já ultrapassou o tempo de muita gente, inclusive o meu. Quero começar só assim, dando parabéns à galera do CA. Acho que a gente tem que lembrar que é muito fácil a gente criticar, mas a gente tem que se lembrar que eles são alunos como a gente. Eles têm que estudar, eles têm que fazer muita coisa, se dispuseram a estar aqui, a correr atrás de coisas que são boas para todo mundo, são boas para a sociedade, são importantes para a nossa formação. E eu venho conversando com o Tico já há uma coisa de 1, 2 semanas, falei com ele sobre coisas que estão acontecendo no Gafre. A gente já esperava que isso pudesse se estender aqui pro nosso HU também. E, cara, assim, eu às vezes tenho posturas que não são condizentes, tem posturas que são diferentes do CA por muitas vezes e, no entanto, eu acho que a gente precisa muitas vezes superar as nossas diferenças para realmente ter uma identidade, lutar por algo juntos. E eu só queria deixar uma coisa assim, ressaltar algo que eu acho que não sei se foi muito bem expresso aqui. A gente vive um momento político hoje que nenhum de nós nunca pegou. Eu sou um pouco mais velho, fui presidente de diretório da minha outra faculdade, sou formado. Cara, eu já lidei com UNE, já lidei com todo tipo de união estudantil, seja ela boa ou não. E é muito difícil você conseguir alguma coisa do governo, sempre é muito difícil. Mas no momento político que você vive hoje, é fácil. É fácil porque a popularidade da Dilma caiu 30 pontos, é fácil porque não se conseguiram só 20 centavos, se conseguiu derrubada da PEC 37, se conseguiu arquivamento de 14º, 15º deputado, muita coisa se conseguiu, muita coisa se pode conseguir agora. Então, assim, é válido fazer a comissão de auditoria? Cara, tá. É válido fazer, mas assim, eu acho que, como a menina da M1 falou aqui, eu acho que a gente tem que fazer uma representação no Ministério Público, sim, porque uma coisa da UFRJ que a gente se orgulha muito em falar é a tradição. Tradição é uma coisa maravilhosa, mas muitas vezes a gente acaba confundindo tradição com algumas coisas que são estendidas por muito tempo, sejam elas certas ou erradas. A autonomia é importante? É importantíssimo. Agora, a partir do momento em que a autonomia se confunde um pouco, talvez, com a nossa omissão, porque boa parte do que acontece lá é porque a gente não pressiona, não é por causa do CA, é porque na Assembleia passada tinham 30 pessoas, hoje tem 200. Então, assim, é o momento da gente tomar a frente disso também. É o momento de que a gente cobra, é o momento de que a gente chegue no diretor lá da HU, de repente conseguir convocar ele para uma Assembleia com todo mundo, não sei se vai ser possível, mas... Gustavo. Saber o que é certo, simplesmente por votar, o que a gente precisa pegar
Cara, é uma coisa, assim, a gente tem um problema grande de comunicação, de desinformações e tal. Eu realmente não fiquei sabendo, estou perguntando pro pessoal aqui, a gente não ficou sabendo. Assim, é um meia-culpa, talvez a gente devesse estar mais atento, mas passou batido mesmo. Assim, pedir pra, quando acontece esse tipo de coisa, não sei se você botou no grupo, desculpa, assim, eu realmente a gente não ficou sabendo. Olha não. Eu quero falar, tipo, quando vocês... É muito difícil, nós somos 10, é muito difícil a gente ficar sabendo de tudo que acontece na universidade, na faculdade. Como vocês souberem de coisas assim, divulguem no grupo do CSCC, tipo assim, independente de qualquer coisa. Ou saber que vai ter um evento, alguma coisa de saúde, ou manda pra gente que a gente divulga mesmo. Entendeu? Mas não tem problema vocês divulgarem também. A gente endossa lá depois. Então tá, boa tarde, meu nome é Carlos, eu sou da N12, não sei se tem o Gustavo aí também. Na verdade agora a minha fala vai ser mais rápida, porque boa parte das coisas que eu queria falar já foram faladas aí, eu ia dar o informe da galera da residência. Esse lance do complexo hospitalar, isso é uma coisa que tem um professor na universidade, chama Nelson, ele já discute isso há muito tempo, antes da gente sonhar que existia BSEL, ele já estava falando sobre isso, né? E agora, tipo, já que boa parte das coisas já foram faladas, eu vou tentar fazer uma coisa um pouco mais motivacional aqui, porque já acho que eu sou o último. Cara, em 2008 o hospital fechou, tá ligado? Quando eu entrei na faculdade, o hospital fechou e a gente fez uma manifestação, né? Isso aqui que está acontecendo hoje, aconteceu em 2008 também. E talvez, assim, as pessoas, tipo, o menino da M1 entrou agora e é realmente isso, a gente entra e toma uma porrada, sabe? Porque você não está preparado para aquilo. Você estuda pra caramba e chega aqui e o hospital está fechado, entendeu? Você nem sabe direito o que é o hospital, mas ele sabe que ele está fechado, que tem gente sofrendo, enfim, tudo mais. Então, assim, não é uma coisa distante, o hospital fecha mesmo, e essa já é a segunda vez que eu estou vendo isso. E assim, galera, vamos levar isso a sério de verdade, porque se o hospital fechou em 2008, a gente fez uma manifestação, e só está acontecendo isso de novo em 2013, a gente sabe que a gente tapa buraco, mas a gente tapou um buraco durante 5 anos, entendeu? Então, assim, o hospital ganhou uma sobrevida por causa dos alunos, e não foi só o pessoal da medicina, entendeu? Foi o pessoal... Assim, foi uma manifestação muito legal mesmo, assim, foi bem coisa. Então, assim, na verdade era só uma coisa motivacional, tipo, não pensem que isso não vai acontecer, isso vai acontecer, o hospital vai fechar, já parou a internação, voltou, mas isso é assim mesmo, e a gente fica sabendo disso, por exemplo, acho que foi um de vocês, sei lá, ficou sabendo pelo professor Gil, assim, diz aí para todo mundo que a internação voltou. Não é diz aí para todo mundo, pô. Eu quero um posicionamento oficial da faculdade. Olha, galera, a internação voltou. Não é tipo, avisa aí no boca a boca para seus amigos, isso não existe. Então, assim, vamos abraçar a camisa, sabe? Porque senão o hospital fecha, e fecha mesmo, não deixa isso acontecer, tá ligado? Porque, afinal de contas, eu também quero continuar estudando aqui na residência, e, assim, não quero... Vamos continuar lutando por isso, entendeu? E outra coisa, uma coisa que é muito importante, os professores normalmente não tomam... Tá bem. Só uma coisa. Os professores, tem muito professor, se vocês conversarem, eles têm ideias muito interessantes. Só que realmente, o professor é difícil ele tomar partido publicamente. Então, assim, eu acho que a gente como estudante de medicina, CA, e todo mundo aqui, tipo, vocês são a gestão, mas todo mundo faz parte do CA, criar um espaço que seja confortável para os professores, por exemplo, o professor Elmo, que eu conheci lá no CTI rapidamente, enfim, virem aqui e falarem alguma coisa, porque tem professores que têm coisas muito interessantes para falar, mas eles não se pronunciam publicamente, entendeu? Então, assim, se vocês conhecerem os professores, que a gente está sempre em contato com eles, sabe? Se vocês conhecerem os professores, chama, porque professor dá peso na história, sabe? O cara tem alguma coisa para dizer. Eu estou, há 5 anos e meio na faculdade, o cara está há 30, sabe? Então, assim, a gente tem muita coisa para aprender, eles têm muita coisa para dizer, só que eles não se pronunciam. Então, assim, vamos tentar fazer um movimento grande mesmo, sabe? É para fazer barulho, sabe? É para não deixar isso acontecer de novo. Porque em 2008 isso aconteceu e a gente fez barulho e deu certo e segurou aí até 2013 e não vamos deixar a bola cair, né, galera? Pô, é só isso que eu tenho para falar. E eu queria reclamar aqui do CA, cadê o violão do CA, velho? Pô. Gente, olha só, a gente acabou os inscritos. Queria falar, amanhã a gente vai ter reunião, que é 2 vezes por mês, 15 dias.
A gente está pensando aqui, amanhã a gente fazer um documento oficial do centro acadêmico, falando especialmente sobre esse momento que fechou os leitos e tal, buscando mais informações, criticando a falta de informação em geral que aconteceu, e lógico, continuando essa discussão. E o Moreira vai falar. Só para finalizar, eu sugiro também para a gente montar uma comissão nossa, assim, sabe? Com algum representante de cada período, como foi feito na época da SSHU, de novo. Fazer uma comissão, mas para tentar centralizar um pouco mais, porque antes eram muitas comissões e o diálogo ficava meio difícil. A gente tentar fazer uma comissão de alunos, e eu vou lançar essa ideia lá no grupo, e quem quiser se inscrever e participar mais ativamente, para a gente fazer as nossas denúncias, levantar as nossas demandas e levar isso, e cobrar essas coisas que a gente vem falando aqui. Só isso. Obrigado, Fundão, amo vocês.